Bem-vindos ao Mata Online. Neste vídeo vamos falar sobre regras de operações de competências e introdução aos polinómios. São dois temas bastante trabalhados ao longo do sétimo ano, relativamente às operações de competências e polinómios no oitavo ano. Então vamos começar com o mais simples. Portanto, o que é uma potência? Portanto, nós quando pensamos em potência, ou mais concretamente numa potência em cujo expoente é natural, portanto estamos a falar de 1, 2, 3, 4, portanto, números que não podem ter nem sinal negativo, nem fracionário, nem casas decimais. Portanto, a potência do expoente natural resulta de uma multiplicação de um dado número por si mesmo um certo número de vezes. E esse número de vezes é dado pelo expoente. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de uma potência que é 3, uma potência de base 3 e expoente 4. O que é que isso significa? E, portanto, se nós formos traduzir isso, significa que vamos multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Portanto, ou seja, a base é que se repete e o expoente vai nos indicar o número de vezes que queremos repetir o número da base. Como vocês sabem, o trabalho com as potências é feito muito à base das operações, das suas regras de operações, e nós vamos recordar quais são. Portanto, nós temos a regra do produto, considerando que estamos a trabalhar na mesma com bases naturais, com expoentes naturais, e a base sendo um número real, quando nós multiplicamos potências que tenham a mesma base, adicionamos os expoentes. Eu tenho aqui um exemplo. Portanto, eu tenho aqui duas potências cuja base é 3, uma tem expoente 4, outra tem expoente 5. Como a base é a mesma, somamos 4 com 5 e dá-nos 9. Portanto, temos 3 elevado a 9. A regra do produto, ou seja, temos aqui outro exemplo, portanto, mesmo a base, adicionamos os expoentes, portanto, a questão de que, só para mais em concreto. Quando falamos da regra do produto ao nível dos polinómios, e fazendo já a referência às duas situações, a regra é exatamente a mesma. Portanto, qual é a diferença? É que quando nós trabalhamos com uma potência, nós assumimos que a base é um número, nós como vemos ali, a base seria um número real, portanto é um número. Quando nós trabalhamos com polinómios, a base é uma letra. Portanto, neste caso, vamos assumir que nós temos aqui, estamos a multiplicar potências cuja base é z. Então significa que nós, para aplicarmos aqui a regra do produto, temos que somar. Portanto, fazemos 3 mais 2 mais 5. E obtemos d igual a elevado a 10. Temos aqui outro exemplo para a regra para trabalhar com os polinómios. Portanto, nós aqui queremos multiplicar estes dois monómios. E o que é que vamos fazer? Nós vamos multiplicar os coeficientes, ou seja, vamos multiplicar o 3 e pelo menos 4, e relativamente à parte literal dos monómios, nós vamos multiplicá-los também. Mas, na parte numérica, nós para multiplicar fazemos 3 vezes menos 4 dá menos 12. Na parte literal, como as letras são iguais, portanto temos ambos com y, então significa que vamos, significa que ok? Significa que vamos adicionar, portanto, somamos o 4 com o 2 e fica elevado a 6. Falando agora, voltamos aqui às regras de operações com potências, ou seja, quando temos potências com expoente 0, qualquer número elevado a 0 dá sempre 1. Vejamos, ou seja, portanto, quer a base seja um número, quer a base seja um polinómio, um monómio, qualquer número ou monómio elevado a 0 dá sempre 1. Tenho aqui só atenção, a chamada de atenção de que no caso de ser menos x elevado a 0, reparem que não tem parênteses. Portanto, a falta ali de parênteses faz com que aquele menos não esteja a ser abarcado pelo zero. Então significa que x levantado a 0 dá 1, com o menos atrás fica menos 1. Mas vamos pensar um bocadinho sobre esta regra. É uma regra que nós usamos muito e muitas vezes de forma assim muito intuitiva, portanto sabemos que esta regra existe, portanto, e qualquer número levantado a 0 dá 1, mas vamos perceber porquê. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Portanto, nós sabemos que 2 levantado a 4 é 16, 2 levantado a 3 é 8, 2 levantado a 2 é 4, 2 levantado a 1 é igual a 2. Mas como é que nós chegamos a isto? Ou seja, nós podemos pensar o seguinte, ou fazemos a conta, 2 levantado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2 que dá 16. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ou então podemos pensar que quando passamos da potência de expoente 4 para a potência de expoente 3, ou fazemos uma divisão por 2. Ficou 16 a dividir por 2, que deu 8. E assim sucessivamente. Portanto, quando passamos para a potência de expoente 2, dividimos por 2. Potência de expoente 1, dividimos por 2 e assim sucessivamente. Então, se fizermos este processo, o que é que vai acontecer? Quando voltarmos a dividir por 2, o expoente passa a ser 0 e daquele lado vai dar 1. Vamos ver aqui outro exemplo. Vamos agora fazer com potência de base 3. Portanto, 3 levantado a 4 dá 81, 3 levantado a 3 dá 27, 3 levantado a 2 dá 9, 3 elevado a 1 dá 3. Agora, se pensarmos no processo de, ao passarmos de base de expoente 4 para expoente 3, dividimos por 3, e este processo vai nos conduzir novamente a uma potência de expoente 0 e que também vai ser igual a 1. Regra do quociente. Vamos começar por falar desta regra com as potências. À semelhança, portanto, nós vimos que a regra do produto, potências com a mesma base, adicionamos os expoentes. Potências com, no caso do produto, no caso do quociente, potências com a mesma base, subtraímos os expoentes. Então aqui neste caso eu tenho duas potências que têm a mesma base, base 3, então significa que subtraímos os expoentes e então fica 3 elevado a menos 2. Regra do quociente. Vamos então ver aqui mais alguns exemplos. É uma regra bastante importante, tal como é importante a regra do produto. E vamos agora trabalhar mais com monómios, em que a regra é a mesma. Portanto, aqui nós temos a mesma base, subtraímos os expoentes, fica x elevado a 3. Aqui já temos monómios que têm coeficiente. Então, o que é que nós fazemos aqui? Na parte dos números, ou seja, do 20 e do 4, nós fazemos a conta. 20 a dividir por 4 dá 5. Na parte das letras, nós subtraímos. E então fica 5x. É a mesma coisa assim, portanto, nós temos dois monómios, dividimos, 9 dividido por 3 dá 3, depois na parte dos A's subtraímos, 4, A levantada, vamos fazer a parte do A levantada a 4 a dividir por A, e dividimos também a parte dos B's. Só que no 9 dividido por 3 nós vamos fazer a conta, portanto vai dar 3, depois na parte do A subtraímos, 4 menos 1, e na parte dos B's subtraímos também. Outra regra muito importante no trabalho com as operações com potências é quando elas têm expoente negativo. Portanto, a regra aqui é que se o A estiver levantado a um número negativo, número natural, ou seja, se o N for um número natural, vai nos dar 1 sobre A levantado a N. É mais fácil com um exemplo. Portanto, se eu tiver 3 com expoente menos 2, para tirar o sinal negativo do 2, então vamos inverter e passa a ser com o expoente positivo, mas no denominador, ou seja, obtemos aqui o valor 1/9. Os expoentes negativos. Podemos fazer aqui um bocadinho o mesmo raciocínio que fizemos há um bocado com o expoente 0, que é o seguinte, ou seja, o expoente negativo, nós temos ali 2 levantado a menos 1, resulta 2 levantado a menos 2, 2 levantado a menos 3, 2 levantado a menos 4, resulta sempre de estar a dividir por 2. Então significa que 2 levantado ou seja, se eu partir do anterior, do 2 levantado a 0, em que deu 1, então significa que continuando a dividir por 2, passa a ser 1 meio, depois passa a ser 1 quarto, depois passa a ser 1 oitavo e passa a ser 1 16avos, que nós observamos que acaba por ser precisamente o inverso do que nós fizemos com expoente positivo. Pegando no outro exemplo que também vimos, ou seja, se eu continuar a divisão por 3, estávamos ali no 3 levantado a 0 que tinha dado 1, portanto passa a ser 1 terço, depois 1 nono, 1 27avos e 1 81avos, que também continuamos a ver que é precisamente o inverso do que acontece quando estamos a trabalhar com expoente natural. Ok, então vamos ver mais alguns exemplos com expoente negativo. Menos 4 elevado a menos 4. Portanto, significa que tem um expoente negativo. Se eu quiser tirar o sinal negativo do expoente, inverto e ficamos com menos 4 elevado a 4, que dá 1 sobre 256.
No segundo exemplo, reparem que não há parênteses, portanto significa que o menos 4 apenas está para o x, o que significa que o 2 mantemos em cima e o de baixo, o que tem sinal negativo, é que passa para baixo para ficar com o expoente positivo. Podemos aproveitar aqui também para, já que estamos a trabalhar com as operações com potências e estamos a relacionar com os monómios, nós podemos utilizar para fazer a simplificação de expressões. Então, nós aqui temos a mesma base, vamos subtrair os expoentes. Então, vamos ficar com x elevado a menos 9 menos 2 e depois temos de fazer a conta. Portanto, como tem o mesmo sinal, adicionamos e fica elevado a menos 11. Aqui temos dois monómios outra vez. Vamos. Peço desculpa, aqui na de cima, claro que o objetivo era, se o nosso objetivo for tirar o expoente negativo, então o invertemos, tal como fizemos nas operações com potências, e dá-nos 1 sobre x levantado a 11. No segundo exemplo, então, como eu estava a dizer, podemos começar a fazer o 2 dividido por 10, depois pegamos no x e depois nos y. Portanto, tudo muito em separado. 2 décimos pode ser simplificado para 1 quinto. Na parte do x, vamos pensar que no x que não tem nada, em baixo, no denominador, não vai ter nada, portanto significa que está elevado a 1. Então fazemos menos 7 menos 1 dá menos 8. Na parte dos y fazíamos 2 menos 5, porque já tem lá um menos, então fica elevado a 7. Depois podemos, se quisermos tirar o expoente negativo do 8, então significa que ele passa para o denominador com expoente positivo. E mantemos só lá em cima o y levantado a 7. E o 1 desapareceu porque 1y é a mesma coisa que y. Ok, mais algumas expressões. Então temos aqui um bocadinho mais complexas, portanto nós temos regras para ser aplicadas quer no numerador, quer no denominador. Portanto, nós em cima temos a mesma base no x, então vamos adicionar os expoentes. E depois, o que é que vamos fazer? Na divisão, subtraímos, portanto, e ficamos com 3 vezes x levantado a menos 7. Para tirar o sinal negativo do expoente, passamos por baixo e fica com o sinal positivo. Mais alguns exemplos. Aqui temos a mesma base, vamos somar os expoentes, não dá para fazer melhor que isto, portanto vamos deixar assim. Na de baixo, mesma coisa, temos a mesma base, vamos subtrair os expoentes. Reparem que aqui eu coloquei uns parênteses, porque assim é mais simples, ou seja, se tiver com parênteses, uma vez que na de baixo eu não tenho só uma expressão nem só um número, temos t menos 5, portanto nós temos de ter o cuidado que quando fazemos a diferença, troquemos os sinais a tudo que estava no expoente do de baixo. Portanto, se vocês colocarem parênteses, aí não haverá dúvidas. Ao desembarçar de parênteses, vamos ficar com 2t menos t, que dá t, e menos 1 menos 5, ou seja, menos 1 mais 5, que fica 4. Portanto, então o que é que nós vimos nas regras de operações de competência? Nas regras de operações de competências, para além da regra do produto, da regra do quociente e do expoente nulo, também temos a regra do produto dos expoentes, ou seja, quando temos potência de potência, multiplicamos os expoentes. Vamos ver aqui um exemplo. Portanto, 3 elevado a 5 ao quadrado. Vamos ficar com 5 vezes 2, multiplicamos os expoentes. Atenção que nesta regra, a falta de parênteses vai-nos conduzir uma regra, não vai-nos conduzir uma situação diferente, ou seja, se o 3 levantado a 5 não tivesse parênteses, então, na verdade, eu não fazia esta regra. Portanto, o que nós fazemos é aquele quadrado que está fora, era para o 5, e dava 3 elevado a 25. A regra do produto, ou seja, aqui, quando temos o mesmo expoente, vamos multiplicar as bases. Portanto, ou seja, vai ficar, portanto, eu aqui tenho, ou seja, a ideia é aquele 2 vai estar para aquele produto, então significa que eu posso separar, e então ficam ambas as bases vão levar o mesmo expoente, então fica 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Regra do quociente, vamos ter aqui, ou seja, se o expoente estiver para todo o quociente, nós podemos aplicar individualmente a potência ao numerador e ao denominador. Portanto, então fica 3 ao quadrado a dividir por 4 ao quadrado. Vamos então aplicar algumas das regras que nós tivemos a ver agora. Vamos começar pela regra da potência. Portanto, então aqui temos 2 ao cubo elevado ao cubo. Então, pela regra que vimos há um bocado, multiplicamos os expoentes.
e fica 2 elevado a 9. Aqui também temos parênteses, portanto também vamos multiplicar os expoentes e fica elevado a 8. E aqui temos de ter atenção que é um monómio, mas que tem coeficiente e na parte literal temos x ao quadrado e y. Então o que é que vai acontecer? Aquele 3 cá fora vai ser aplicado individualmente a cada parte, ou seja, fica 5 ao cubo vezes x ao quadrado ao cubo vezes y ao cubo. Então vai ficar x ao cubo, que dá 5 ao cubo, que dá 125. Na parte do x ao quadrado ao cubo, vamos aplicar a regra da potência de potência, portanto 2 vezes 3 fica 6 e o y ao cubo fica resolvido. Na regra da quociente, tal como vimos, vamos ter que aplicar o expoente 4 ao numerador e ao denominador. Na parte de cima vamos aplicar a potência da potência, mas na parte de baixo eu tenho um monómio que tem coeficiente e parte literal. Então o que é que vamos fazer? Fica 3 elevado à quarta e depois o r ao cubo também elevado à quarta. Em ambos os casos, ou seja, no π ao quadrado à quarta e no r ao cubo à quarta, temos que aplicar a potência de potência. Portanto, em cima fica 4 vezes 8, 4 vezes 2 que dá 8 e na de baixo 4 vezes 3 que fica 12. Em relação à 3 à quarta, é só fazer o cálculo que dá 81. Mais alguns exemplos. Uma coisa que vocês podem fazer, ou seja, se tiverem apenas a acompanhar pelo vídeo, portanto, se não tiveram acesso ao material que acompanha aqui o vídeo, portanto, vocês podem pausar quando aparecem os exercícios e só depois virem acompanhar a resolução, está bem? Para assim ser mais fácil vocês aprenderem esta parte que nós estamos aqui a trabalhar. Portanto, nós aqui temos que fazer a potência outra vez, portanto, mais uma vez, é um monómio, o que significa que a potência, o expoente que está cá fora, ali a roxo, vai ter que ser aplicado individualmente a cada parcela, ou seja, vamos ter que fazer 2 elevado a menos 2, x levantado a 0 elevado a menos 2 e y levantado a menos 3 elevado a menos 2. Portanto, o que é que vai acontecer? Ali, por abuso de linguagem, eu não coloquei parênteses, mas ali tem, ou seja, tinha que ser 0 vezes menos 2. Mas vai ficar 2 levantado a menos 2, depois o 0 vezes menos 2 dá 0 e o menos 3 vezes menos 2 dá 6. Portanto, ao fazer a conta, o único termo que tem sinal negativo vai passar para baixo para ficar com o expoente positivo e depois no x levantado a 0 ia dar este tal 1 e o y levantado a 6 fica igual. Portanto, fica y levantado a 6 sobre 4. No exemplo 2, nós temos que aplicar individualmente o expoente ao numerador e ao denominador, fazer a potência da potência, portanto, menos 5 vezes menos 3, como estamos a trabalhar na multiplicação, tem sinais iguais, ou seja, menos com menos fica mais. Na de baixo a mesma coisa, menos com menos fica mais e fazemos o cálculo. E depois ainda temos mais uma regra que podemos aplicar, temos a mesma base, subtraímos os expoentes. Muito rápido. Mais um exemplo. Aqui temos várias coisas, ou seja, temos expoente cá fora, temos quociente, temos 2 monómios, portanto vamos ter que aplicar isto muito, muito direitinho. Primeira coisa, vamos aplicar a regra do quociente, ou seja, o expoente é aplicado a cada parcela, ou seja, ao numerador e ao denominador. E depois o que é que aconteceu daqui para aqui? O que nós fizemos foi aplicar a regra da potência a cada termo, ou seja, fica menos 2 vezes menos 2 deu 4, 3 vezes menos 2 deu menos 6 e ali era como se fosse 1, então fica 1 vezes menos 2 e em baixo a mesma coisa. Agora, o que é que isto nos vai permitir? Nós vamos poder mexer aqui um bocadinho e vamos passar os termos que têm expoente negativo para baixo e os de baixo, ou seja, os de cima que têm expoente negativo passam para baixo e os de baixo que têm expoente negativo passam para cima e esta troca permite alterar o sinal do expoente pela regra que vimos inicialmente. Portanto, e depois com isto vamos aplicar as regras, porque agora já dá para separar, portanto fica o 3 levantado a 4 sobre 3 levantado a 8, que tem a mesma base, subtraímos os expoentes e dá levantado a menos 4. O A, a mesma coisa, 14 menos 6 deu 8, e em baixo, como tínhamos os dois Bs, em vez de subtrairmos, porque não ficou o quociente, ficou o produto, vamos somar. Mesmo assim, ao fazer a conta, ainda ficamos ali com aquele 3 levantado a menos 4, portanto, e não nos interessa ficar com o expoente negativo, portanto, ele vai passar novamente para baixo para ficar com o expoente positivo. Muito bem.
em suma. Regra do produto, mesma base, somamos os expoentes. Produto expoentes, potência de potência. Regra do produto, se tivermos um expoente para todo o produto, é separar. Potência do quociente, a mesma ideia. Regra do quociente, a mesma base, subtraímos os expoentes. Expoente zero, qualquer número levantado a zero dá 1. O expoente negativo, inverte-se.